Cumprimentamos todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a alegria que nós estamos finalizando o nosso trimestre abençoado de 2018, nosso terceiro trimestre. Amados irmãos, hoje é a nossa conclusão que traz uma aula riquíssima, lição de número 14, que fala sobre a Páscoa e o Pentecoste. E o assunto está entre o estudo da Páscoa e o estudo do Pentecoste. Engloba toda a estrutura, todo o conhecimento pascual e pentecostal. Amados irmãos, hoje a lição está no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 18 ao 29. A lição de hoje vai tratar de Cristo como o antitipo do tipo. Isto é, Cristo é o real sentido da Páscoa, enquanto a Páscoa era o tipo e Cristo o seu antítipo. Glória a Deus. Com isso nós podemos observar que no primeiro ponto vai tratar de Cristo, nossa Páscoa. A Páscoa, que na palavra original significa passagem, lembra de imediato a saída do povo de Israel da escravidão no Egito, da qual Deus tirou com mãos fortes, passando pelo deserto até ir a Canaã. Então, a palavra Páscoa significa passagem, conforme diz a lição, é a saída da escravidão à liberdade. Então nós vemos uma saída forte, brusca, da qual o Deus de Israel nocauteia com mãos fortes o maior inimigo daquele tempo dos homens, o faraó. Com isso nós podemos ver que o povo de Israel agora, já fora no caminho, vai festejar com pressa a Páscoa. Então a Páscoa é uma festa de vitória. Embora tenha as ervas amargas, isto mostra que Deus, ao enviar Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus, precisou comer as ervas amargas, o sofrimento da cruz. Com isso, a nossa vitória ficou satisfeita, porque o diabo foi derrotado, a serpente foi derrotada, na verdade, pelo sangue de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando a Páscoa e entre a Páscoa, certo? E no meio da Páscoa, e depois nós vamos indo para a festa de Pentecoste. Glória a Deus. Com isso nós observamos, meus amados irmãos, que a Páscoa servia para unir. Isto mesmo. Ela trata de unir o ministério. O Arão e o Moisés têm que estar juntos. Na hora da união da Páscoa, quando Cristo vai instituir a ceia do Senhor, porque a ceia foi instituída no meio da Páscoa, quando terminou a Páscoa, ainda comendo a Páscoa, Jesus pegando o pão, partindo e deu aos seus discípulos e disse: este é meu corpo. Jesus pegando o vinho e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Com isso, nós vamos ver que o sangue é o fator preponderante de toda a história bíblica, porque na Páscoa se matou o cordeiro, mas também no tempo do Novo Testamento para o Pentecoste, nós temos a morte de Jesus como nosso cordeiro pascual. Era necessário o derramamento de sangue, porque Deus ele ia marcar o seu sangue, certo? Deus iria marcar com o seu sangue o Antigo e o Novo Testamento.
Com isso, o Antigo Testamento, que são as leis, Deus iria promulgar esta lei derramando sangue de bois, de novilho, de gado, e promulgaria a lei do Antigo Testamento, aspergindo sobre o livro o sangue de um novilho. No Novo Testamento, o sangue foi o de Jesus. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então o sangue era o fator preponderante de toda negociação. Por isso que o sangue, no tempo pascual, que era necessário que cada família tivesse para si o cordeiro, a importância da família, cada família. Por quê? Porque a Páscoa, meus irmãos, ela tem uma mensagem familiar. Lembra no Novo Testamento? O que farei para ser salvo? Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque o cordeiro é grande e a grandeza do cordeiro faz levar este cordeiro para o nosso vizinho. Não é isso na cerimônia pascual? Quando a família fosse pequena demais para um cordeiro, tinha que levar em consideração o meu vizinho? Com isso eu posso ver a mensagem do evangelismo em Êxodo capítulo 12, quando nosso Cristo é um cordeiro grandioso, que uma família da terra, por maior que seja, não pode participar desse cordeiro sozinho. Por isso Cristo pega essa família e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, o nosso Cristo sempre será grande para uma família. Glória a Deus. Então, com isso, meus amados irmãos, a Páscoa, diante de um mundo pervertido, que o diabo ele tem introduzido a falsidade, a idolatria, as falsas doutrinas e falsos ensinamentos, eles sempre vão substituir os elementos principais da Páscoa. Era na Páscoa que se colocava o cordeiro, mas o mundo, pelo espírito mundano, eles procuram colocar um coelho, que na lei o coelho é um animal imundo. Em vez deles procurar o sangue de Jesus, que nos tira o pecado, eles procuram chocolate. E muitos caem exatamente nesta questão arrasadora da nossa fé. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com isso, o diabo sempre iludirá, seja em festa de Natal, ele vai tirar o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e vai colocar um velhinho, um Noel. Sempre vai acontecer isto. É a mídia funcionando a serviço de Satanás. Amados irmãos, é necessário o sangue do Cordeiro. Para quê? Para que o juízo não nos alcance. Enquanto nós tivermos o sangue do Cordeiro de Deus, nós estamos exatamente cobertos. Vejamos que era necessário o Cordeiro. Amados irmãos, o Cordeiro era necessário. Eu tenho Cordeiro, tem que ter o Cordeiro para cada família. E diz ainda, para si, para cada família. Então, individualmente, eu tenho que ter o meu Cordeiro. O meu testemunho tem que ser público. Eu tenho que pregar o Evangelho a toda criatura, começando pela minha casa, indo pelos meus vizinhos e indo ao mundo. Com isso, o Cordeiro eu tenho. Mas não basta ter somente o Cordeiro. A cobertura espiritual está no sangue. Aí nós cremos que o sangue foi derramado. Foi pedido que o sangue fosse derramado em bacia. Então essa bacia recebeu o sangue do Cordeiro. O sangue agora está aqui. Mas não basta somente ir para o culto aos domingos.
Não basta dizer que na sua casa sempre há culto semanal ou mensal. Não adianta dizer que anda com a Bíblia e que tem a aparência de que é crente. Por quê? Porque o sangue está na bacia. A recomendação é que o sangue seja posto nos umbrais da casa. O sangue, ele tinha que marcar. Esta era uma das funções do sangue. Além de ser aspergido, o sangue também marcava. Então o sangue marcava os umbrais, o direito e o umbral esquerdo. O sangue marcava também a verga da porta, a viga da porta. Com isso nós podemos ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo trata todo o vosso espírito humano, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vejo que o sangue, ele tem que estar aqui e aqui marcando. Ele tem que marcar. O homem, um ser humano, ele tem um espírito humano, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Quando ele marca aqui, ele marca conforme diz a palavra, ela é penetrante para ir até a divisão da alma e do espírito. Eu tenho aqui um coração espiritual, porque a palavra de Deus é guardada no coração. Mas é apta para discernir os pensamentos e as emoções dos homens, juntas e medulas. Então já tem alma e corpo, então está aqui a mente do homem. Então, essa mente é uma luzinha que está piscando. Ela está acesa, essa luz. Com isso eu posso ver que o sangue marca o coração e marca a mente. É aqui os umbrais da porta. Glória a Deus. Eu tenho que marcar os umbrais, porque quando eu marco os umbrais, eu me lembro de que Cristo morreu por nós na cruz e eu vejo a crucificação de Cristo em favor dos malfeitores, em favor da humanidade. Foi Cristo que morreu para aquele que estava do lado direito e morreu para aquele que estava do lado esquerdo. Somente Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sangue tem que vir do Cordeiro para a bacia e depois para os umbrais da porta. 1, o Cordeiro. 2, a bacia. E 3, os umbrais da porta. Ele tem que chegar nos umbrais. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, desde Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus ele mostra um cordeiro. Deus ele diz que é necessário a vinda de um cordeiro. Desde Gênesis 3 e 21, passando por Gênesis 15, indo para as tendas patriarcais, tenda de Davi e depois tabernáculo de Moisés, certo? Tabernáculo de Moisés. Depois vindo para os templo, o de Salomão. Depois eu venho agora para onde? Para a igreja do Senhor. Então eu tenho um cordeiro até na igreja do Senhor. Qual é o cordeiro? Está na mesa do Senhor. O cordeiro está aqui, ó, no pão e no vinho. Esse cordeiro estava aqui em realidade, ó, morto na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Então eu tenho uma trajetória do cordeiro, vindo até aqui à mesa do Senhor. Com isso, meus irmãos, na mesa do Senhor, nós participamos da memória do cordeiro que ficou para trás. Enquanto os que viviam aqui, eles faziam tudo em memória daquele cordeiro que viria lá na frente. Então eles pensavam nesse cordeiro aqui, mas Deus havia dito uma semente que iria nascer. Então todos os homens que viviam antes de Moisés, glória a Deus, tabernáculo de Moisés, eles viviam na dependência de Deus, mas porque Deus havia imolado em Gênesis 3 e 21 um cordeiro e tirado a veste. Depois muitas pessoas começaram a sacrificar a Deus, porque Deus assim o aceitava. No tempo de Abraão, Deus preferiu a morte de um carneiro ao invés do seu filho Isaque. Então, com isso, o cordeiro passou sendo sacrificado exatamente no tabernáculo de Moisés, nos templos
depois que nós vemos tempo de Salomão e depois o de Herodes, que nós vemos que quando Cristo chegou na terra, era o Herodes que reinava nesse tempo. Então Cristo chegou com o cordeiro anunciado pelo profeta Isaías. Então o profeta Isaías, ele já via o cordeiro já humano. Ele será um cordeiro indo mudo ao matadouro. Com isso o cordeiro que Isaías viu, não era mais o de Gênesis 3:21. Porque o de Isaías já era um menino que ia nascer, um filho que iria ser dado, e que seu nome seria Emanuel, Deus conosco, glória a Deus. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Com isso nós observamos que esse Deus se humanizou aqui na pessoa de Cristo. Com isso, cumprindo todos os sacrifícios que estava para trás. E agora, ele institui a ceia e faz com que a gente participe do vegetal, que são o trigo, suas obrações, que é a massa, e também das libações, que são os líquidos, que é o vinho, representando o seu sangue. Com isso, a Igreja do Senhor, meus irmãos, ainda faz esse memorial, lembrando aqui na ceia o nosso Cristo vivo, redivivo, para a glória de Deus, nosso Pai. Lembrando, meus irmãos, que a ira de Deus está sobre o mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Com isso nós vemos que quando o anjo da morte passava por cima, no dia em que ele havia dito, quando passasse e não houvesse o sangue, todos os primogênitos seriam mortos. A intenção de Deus era atingir os deuses lá do Egito. Com isso nós observamos, meus irmãos, que o povo de Deus também tem que ser obediente à voz de Deus, para não ser pego de surpresa. Porque aqueles que são desobedientes, mesmo que se dizem crentes, povo de Deus, se eles não colocar o sangue nos umbrais da porta, eles estão no mesmo nível dos egípcios. E Deus não considera um desobediente como um crente. Então eles entram na mesma maldição dos deuses dos egípcios. Com isso nós observamos que quando o anjo da morte passar, aquele que não tiver o sangue no umbral será morto. Então, somente o sangue nos livra. Não adianta dizer que é crente se não tiver o sangue do Cordeiro de Deus nos umbrais da porta. Com isso nós vemos, meus irmãos, que só o sangue livrava. E sem sangue, você está no mesmo nível de desobediência dos egípcios. Amados irmãos, estamos encerrando o nosso trimestre. Rapidinho aqui, depois de eu comentar aqui algo, eu vou colocar um pedaço de outro vídeo em cima desse vídeo. E os irmãos vão ver mais sobre a Páscoa. Amados, nós queremos ficar com vocês ainda o nosso novo trimestre nas aulas extras. Foi feito o pedido, os irmãos gostaram das aulas extras e ainda querem que continuem estas aulas extras. E a gente vai continuar estas aulas extras para o próximo trimestre de 2018, que é o último trimestre, quarto trimestre. As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Como eu posso participar? Há muitos irmãos que estão contribuindo com mensalidades, mas não há valor. Então fica a critério da pessoa. É uma doação. Por isso que aqueles que têm menos aderem aos vídeos extras, porque é de acordo com a renda. Os que têm mais doam mais, os que têm menos doam menos. Isto para a glória de Deus. Aleluia. Com isso eu quero dizer, irmãos, que essas contribuições estão ajudando muito o nosso canal. Ajudando demais. Olha, não é fácil gravar aulas, publicar aulas. Precisamos fazer pesquisas o dia todo, a semana inteira, e fazer essas gravações. Com isso,
Quem participa das doações, seja mensais ou trimestral, recebe os vídeos no seu e-mail ou, se preferir, nós enviamos o link para o seu Zap. Então, se quer participar conosco desses vídeos extra, que são vídeos dentro da teologia bacharelado e também mestrado, vocês podem adquirir conhecimento que está além do médio e além de um curso básico. Queremos passar o conhecimento de maior profundidade possível do texto. Glória a Deus. Com isso, meus irmãos, se querem, fique à vontade para fazer as suas doações. Deixaremos embaixo do vídeo os nossos contatos para a nossa comunicação. Queremos deixar bem claro que nós já estamos com a lição bíblica do quarto trimestre de 2018, as parábolas de Jesus, e nós já vamos fazer gravações dessas aulas. Deus venha te abençoar, você e sua família, e que Jesus Cristo seja o teu Cordeiro Pascual nesse final de ano. Deus te abençoe e continue assistindo agora, mais um pouquinho.